O Anuário do Ceará 2020-2021 retoma a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. É a principal pesquisa do Ceará para medir a força das marcas. Como já fizeram ao longo de vários anos, o anuário contrata o Datafolha e vai às ruas saber o que os cearenses mais lembram em termos de marcas. São 20 categorias e mais a chamada Top do Top, que mede a mais lembrada, independentemente do setor. No segmento loja de informática, deu uma cearense, a cearense eByte. Ela obteve 32,5% das respostas. E no segmento especificamente AB, classe AB, ela obteve 43,5%, um desempenho e tanto. No programa de hoje, eu converso com um dos sócios da eByte, o empresário Pedro Ivo Frota. Ele é diretor da eByte e vai falar conosco sobre o desempenho não só da eByte, mas o momento do varejo no setor em que ele atua. O programa do Anuário do Ceará 2020-2021 já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Ele está aqui na TV O Povo, está na internet, está também no nosso site, www.anuariodoceará.com.br. E nesse endereço você acessa todo o conteúdo do anuário. No impresso são 680 páginas. A gente traz conteúdos sobre política, economia, sociedade, sobre judiciário, sobre os municípios e traz também um conteúdo que é retomado esse ano e que é um dos destaques da edição, a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, uma pesquisa que mede as marcas mais lembradas. A pergunta do pesquisador, que esse ano foi feita por telefone, por conta da pandemia, é: quando eu falo na marca, ou melhor, no segmento tal, o que vem à sua cabeça? Quando esse tal foi loja de informática, deu a cearense eByte 32,5% de lembrança no índice geral e 43,5% no segmento AB. No programa de hoje eu converso com Pedro Ivo Mendes Frota, que é empresário, sócio-diretor da eByte. Pedro, prazer recebê-lo no programa do Anuário, tudo bem? Tudo bom, José? Prazer é todo meu estar aqui com você novamente, conversando. Um prazer meu. E mais, antes de eu começar a fazer a primeira pergunta, eu quero dizer que quando o Pedro apareceu aqui para mim, eu olhei lá ao fundo, lá na estante dele, lá no alto, ali, eu vi ó, pelo menos 5 edições do Anuário do Ceará, e ele me garantiu que isso não é fake, não é cenográfico, ele tem os anuários lá na estante dele. A pesquisa... E não coloquei só para entrevista, viu? Fica sempre aqui, viu? Muito obrigado, Pedro. E a primeira pergunta, naturalmente, a que você atribui, a pesquisa ela mede o desempenho das marcas, é resultado de um trabalho de comunicação. Eu queria que você falasse, em tom de leitura do resultado, o que é que vocês na eByte leram dessa pesquisa, o que é que vocês identificaram nesse resultado, são líderes 32,5% no geral. Eu acho que é uma consolidação de um trabalho de muito tempo, né? A gente tem 20 anos de mercado e sempre focado em atender o cliente, não só na venda do produto, mas no serviço e atender a necessidade dele. Não apenas aquela coisa, comprou, peguei, levei. Nosso produto tem um tempo de garantia, tem um tempo de pós-venda, é um produto durável que as pessoas usam, em média, dependendo aí, um notebook 3 anos, 4 anos, um celular, em média, 2 anos. Então, a gente tem um relacionamento muito próximo com o nosso cliente. Então, acho que é isso que faz a gente ser lembrado e ser reconhecido. Vocês começaram com uma loja só, ali na Rui Barbosa, ou eu estou enganado? Exatamente. Uma loja que, na época, não era nem tanto o varejo em si, né, de informática, era mais... não tinha aquela experiência de degustar o produto, era uma loja que era cheia de birozinho, o cliente chegava, sentava, encomendava o produto dele, a gente montava, mandava deixar na casa. Para você ter ideia, até impressora, ninguém saía com a impressora na mão, tinha que ter um carro com um técnico para levar a impressora na casa das pessoas, instalar, porque ninguém sabia, né? Então, sim, começou aí em 2000. Mudou muito. Que é Rui Barbosa com Tomás Ascioli, se eu não me engano, né? Continua lá. Continua lá uma lojinha. E hoje ela é mais voltada para o atacado, aquela loja, mas tem a lojinha de varejo. Varejo também lá para atender nosso cliente, não deixar ele na mão. Quando você fala, você atribui o resultado da pesquisa, a lembrança, né, da marca, sendo a mais lembrada num segmento que tem grandes players, tem players do Ceará, gente de Pernambuco que entrou na nossa praia aqui do Ceará. Quando você fala... atribui ao serviço, eu queria insistir nesse ponto para saber de você do ponto de vista da comunicação.
além do boca a boca, além da imagem que se cria, sobretudo na área de serviço, porque há muita recomendação, comprou onde, como é que foi lá, compra lá, enfim, isso é muito forte, mas tem um trabalho de comunicação e vocês trabalham isso, vocês têm um diretor de marketing, que é o Nelson, né? Vocês têm um corpo a corpo de relacionamento com os meios de comunicação, com publicidade. Eu queria que você me falasse qual é a linha de comunicação que vocês definem para a iByte e que vocês atuam hoje. A comunicação é fundamental, né? Então, nesses 20 anos aí, a gente teve várias campanhas, a gente sempre visou muito uma comunicação de acordo com o que o cliente precisa. Então, no decorrer, teve momentos que, através de pesquisa, a gente identificou que o cliente era complicado, ele não confiava muito no consultor, no vendedor, porque achava que ia enrolar ele, que ele não sabia, que era complicado comprar informática. Então, a gente passou um bom tempo e ainda faz parte do nosso DNA a questão do descomplique, né? Então, na iByte, a gente sempre trabalhou bem na comunicação, o descomplique, que não é complicado, nós estamos aqui para lhe atender da melhor forma. Nesse período, a gente tem a agência da Acesso, sempre foi nossa agência, e tem uma inovação, um grau de inovação muito forte com eles, de propor novidades, sair da caixa. Em vários momentos, a gente pegou, inovou, falou bem do que o cliente queria, o consumidor estava precisando, e sempre voltado para a confiança, de que a gente está aqui para lhe atender e não só para lhe vender. Então, talvez esse seja o diferencial de outros players nacional que não tem assim, a gente costuma, não tem a proximidade, a empatia, a flexibilidade com o cliente, entendeu? Quando você fala... Os meios de comunicação são muito importantes, todos os canais, TV, jornal, rádio, outdoor, muito mais forte, veio nesses últimos 10 anos aí, todo digital, né? Então, tem que ter esse omnichannel até na comunicação, né? E aí você tocou no ponto, você Acesso à sua agência há muito tempo, é isso? Isso. Desde o começo? Desde 2005. Ou seja, você tinha 5 anos de mercado, então, né? Mais ou menos. 5 anos. O começo, aí, né? Na época não tinha... Foi a primeira agência nossa, na realidade, né? No começo você não tem agência, vai no feed ali, o que acha, compra aqui um anúncio, compra outro, contrata o cara para fazer uma arte e tal. Então, à medida que a gente foi profissionalizando e precisando, expandindo, aí a Acesso chegou e de lá para cá muitas inovações, mudança, e é cada vez mais desafiador. Com o digital, então, cada vez mais desafiador. A pandemia, então, mostrou aí que tudo pode mudar, e rápido. E por falar em pandemia e rapidez, né, nessa mudança mais rápida do que o previsto, o que é que mudou para vocês do ponto de vista de ponto de venda? Muito. A gente já estava no digital, já tinha o nosso e-commerce, já estava certo de mudar o nosso e-commerce, mudar de plataforma, então e veio a pandemia. A previsão de mudar o e-commerce era em maio, isso era um trabalho desde novembro, a gente manteve a previsão mesmo com a pandemia, então a gente meio que trocou o motor do carro, do avião, com ele andando, e deu certo, sim, foi bom, óbvio que teve alguns percalços, algumas coisas, sempre tem quando você mexe em coisas de sistema, tudo isso, mas a pandemia nos ensinou que a gente precisava acelerar muito o digital. Teve períodos que a gente ficou vendendo 100% online, todas as lojas fechadas, Fortaleza, e mais 7 estados, a gente estava 100% fechado. Uma ou outra cidade permitiu o drive-thru, aqui em Fortaleza, em alguns momentos a gente teve, depois veio o lockdown, teve que parar, e tudo no online, consultor em casa, vendendo via WhatsApp, vendendo no chat do nosso site, atendendo, dando aquela vinda consultiva, que não é só, repito, não é só produto X, preço e tal, é saber qual a necessidade e agregar até o que ele precisa, uma garantia, um serviço, tudo isso. Então, isso a gente virou 100% digital e foi uma experiência muito rica, sabe?
primeiro momento teve aquela fase assim do desespero, final, meados de março aí, né, por volta 15 a 20 aí, o desespero, como é que vai ser a vida e tal. Uhum. Depois veio a fase da adaptação, vamos se adaptar, vamos mudar a ferramenta, vamos pegar do dia para a noite, a gente mandou 100% dos nossos consultores trabalhando home office, cada um melhorando sua internet, organizando seu escritório em casa. Nossa logística foi campeã, assim, agradeço demais nosso pessoal da logística, que que não tem como estar em casa, né, é praticamente essencial, então estava lá no CD, tanto aqui como Paraíba, como Piauí, que a gente tem CD nesses 3 estados, trabalhando lá até 10 da noite, 11, equipe extra, algumas pessoas de loja, que era de serviço, a gente mandou para ajudar na logística. Chegamos até hoje, a gente continua entregando, você compra no site, em Fortaleza, e você recebe no dia seguinte. Sim. E isso já está válido também em todas as praças que a gente atua e tem loja física, comprou no site, produto estando naquela região, ele não sai daqui, ele sai da própria loja, que a gente chama o Ship from Store, né? O produto sai da loja. Então, em Belém, que o cara comprava de Belém e a gente demorava 9, 10 dias para entregar, hoje a gente está entregando 1 a 2 dias. A propósito... Isso foi uma mudança muito forte. Você falou em 7 estados. Quais são os estados, Pedro? Ceará, nossa casa, bem mais forte, depois Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Distrito Federal. Tá. E aí eu te pergunto o seguinte, o conceito de crescimento, né, no varejo é um parâmetro importante? Historicamente é a referência, está em tantos estados, tem tantas lojas. São quantas lojas? São 42. 42 lojas, muita loja. E ao mesmo tempo em que isso é um indicador importantíssimo de presença física, a gente sabe que você mesmo tem um outro canal que é o e-commerce, você está trabalhando o e-commerce. Qual é o cenário que Byte, que é uma empresa que trabalha vendendo tecnologia, enxerga no horizonte? Até quando fará sentido abrir mais lojas? Consegue dizer uma coisa que a gente já, há 5 anos atrás, 6, veio aquele medo de o e-commerce acabar com a loja física, né? E aí a gente, pensando, e até em mercados bem mais maduros, Estados Unidos, acho que a visão que o Brasil, os Estados Unidos é um espelho para o Brasil, acontece lá, uma hora ou outra vai acontecer aqui, antes era 5 anos atrás, agora está 2, daqui a pouco vai ser bem mais rápido, então não vai acabar a loja física na visão da gente, vai diminuir, porque a comodidade, a coisa do online é muito forte, ela vai diminuir, mas o omnichannel é a coisa que é o digital, né, o novo termo que a gente está usando muito, a mistura do físico com o digital, é o que vai consolidar as marcas, consolidar a empresa em vários segmentos, no nosso, muito forte, então isso se consolida a cada vez. Boa parte da nossa venda do site, o cliente opta em retirar na loja. Ele quer comprar, não quer ir na loja para comprar tudo, compra no site, mas opta em retirar na loja. Ele chega, já pega o produto dele com agilidade, ou muitas vezes ele não está em casa, mora só e não tem a coisa da entrega, não quer ficar esperando. Então, essa coisa do varejo, acabar ou minguar, né, a palavra que se usa muito, ele pode diminuir, mas ele continua firme. A gente, em plena pandemia, abriu uma loja em Brasília, uma embate em Brasília, no Conjunto Nacional, porque acredita muito no varejo físico ainda. Em breve a gente está indo lá para o Eusébio, para o shopping lá do Eusébio, assinamos há poucos dias lá com o Hamburgo e, se Deus quiser, a gente abre em outubro uma loja no Eusébio também. Então, a expansão continua, óbvio, visando sempre o omnichannel, é o físico e o digital. A propósito, você está em 7 estados, né? São Paulo, as empresas de São Paulo costumam cometer o erro de achar que porque o Nordeste tem esse nome, o Nordeste é uma coisa única. Até, historicamente, eu brinco falando que o São Paulo pensa que o Nordeste é uma rapadura única, do Maranhão até a Bahia. Você que está em vários estados, você está no Ceará, no Piauí, na Paraíba, você falou no Maranhão, enfim, você sabe que cada estado tem uma cultura, tem um sotaque, tem hábitos,
tem comportamentos, isso vale para qualquer segmento, cada um tem sua peculiaridade. Como é que Byte trabalha esses estados sem cometer esse erro que eu vou chamar de paulista? O primeiro estado que a gente foi fora foi o Maranhão, sabe? A primeira loja fora nossa foi em São Luís. Então, lá logo a gente notou a total diferença. Então, o que a gente fez? Rapaz, vamos se adaptar em cada estado. As pessoas de São Luís, os costumes, é completamente diferente de Fortaleza. E aí, então, a gente já pegou esse impacto logo no primeiro, que eu acho que é o mais diferente até que a gente tem, e aí os outros foram mais simples. Então, qual é a lógica, meu amigo? Vamos entender a cultura da cidade que a gente está trabalhando. Eu vou até longe, não é nem só o estado, às vezes a cidade. A gente tem operação em João Pessoa e em Campina Grande. Tem hábitos diferentes. Teresina tem uma operação ainda de muita gente diferente das outras capitais e almoçar em casa, prioriza almoçar em casa. Os jornais lá da hora do almoço, ali de uma hora, são muito fortes e tal, e o mercado dá uma parada. Então, a gente já chegou até a pensar em diminuir, a gente se adapta nisso, até diminuindo o número de consultores naquele período. Chegamos no passado a pensar em fechar uma loja de rua no horário de almoço, porque via que parava total, mas aí a gente resolveu não, otimizou o horário para poder se adaptar à região. Então, isso vai para a comunicação, vai para o atendimento, vai para o estilo de venda. Tem locais que o vendedor chama o cara de amorzinho e o cara gosta, tem local que não gosta, né? Então é se adaptar aos costumes da região. E como é Na hora que vai abrir a operação, priorizar pessoas da região, com isso a gente já entende como é que funciona, a gente evita mandar gente de um local para o outro, exatamente para ter o relacionamento, a empatia com a cidade, com a região. E como é que você faz essa medição, Pedro? Você pessoalmente se envolve com isso? Você, por exemplo, vou abrir em Belém, você está em Belém também, né? Você falou. Estamos. Eu estou em Belém, quer dizer, eu vou lá com o Francisco, eu vou lá mandar o Nelson. Como é que em que medida você se envolve pessoalmente no sentir da cidade, né? Em que medida você ainda se envolve com isso? Quem é o mais rodador, assim, de nós três sócios, que a gente diz, é o custódio. É o cara que mais tem um fervilhão e não fica parado. Então, ele vai rodando na frente, depois a gente vê, estuda mercado, estuda potencial para o nosso segmento. Faz pesquisa, né? Vocês fazem muita pesquisa, né? Fazemos pesquisa. Quem são nossos concorrentes, diretos e indiretos. O que a gente quer saber também, como o público vê nosso concorrente, porque não adianta só o concorrente ser forte, vender muito e tal, mas também saber como é que o público vê esse concorrente, né? Se gosta, se não gosta, qual é a deficiência dele, o que o público quer para aquela praça, a gente estuda isso aí, e aí passa uns 2 dias aí, a sua pergunta onde eu me envolvo mesmo é passando aí 2, 3 dias lá, que a gente comendo sal antes de abrir, conversando, procurando ponto, conversando com com o outro da região. Assim, a gente tem muito uma base de fornecedores que nos dão também como é o mapa aí da região. Exemplo, Belém, que você citou, que é uma região norte e tal. Antes de ir, eu praticamente converso com todos os nossos grandes fornecedores, Samsung, LG, Dell, Lenovo, Motorola, tudo, como é que é a praça, qual é o costume, o que vende, o que não vende. Até nisso, as marcas são mais fortes, sabe? É impressionante como, sei lá, vou dar um exemplo, Samsung e LG são marcas semelhantes, coreana, tem praça que uma é bem mais forte do que a outra. Uma Sony em Teresina é muito querida, por exemplo, sabe? Assim, a preferência até a nível de marca de produto é importante, cada praça. E uma curiosidade bem pontual, é mais fácil uma marca cearense chegar a Pernambuco ou uma marca pernambucana chegar ao Ceará? Eu estou falando de propósito, você tem concorrentes pernambucanos fortes aí na tua praça. Rapaz... Na tua praia, melhor dizendo. É difícil porque eu só sei o lado daqui para lá. Eu não sei o de lá para cá, mas é difícil entrar. O Pernambuco é um estado mais complicado que a gente tem, e acho que tem um ranço assim com o cearense, não sei se o cearense tem com o pernambucano,
mas é um estado mais difícil. Você falou aí no custódio. Quem são os sócios da iBart? Como é que é a divisão de tarefas e quem são vocês? Sou eu, é o Pedro Ivo, que cuido marketing, compras, logística. Tem o Francisco Marinho, que cuida aí de financeiro, administrativo, pessoas, e o custódio comercial. Tá. É venda. Uhum. Ainda sobre esse momento que vocês estão vivendo e de pandemia, Pedro, o que é que você aprendeu nessa fase agora de pandemia que você já considera como incorporado à empresa? O que é que mudou? Resiliência. O que é que mudou? Resiliência? Resiliência forte. A gente já tinha isso, quem vive com tecnologia, quem vive de tecnologia precisa ter isso, porque muda muito rápido. Para você ter ideia, a gente não vendia, o maior produto nosso em valor hoje de venda é smartphone. Então, você pensar que há alguns anos atrás não fazia parte do nosso mix, né? Então, a resiliência é muito forte, a gente acreditar nos desafios, ir para cima, fazer acontecer. Eu acho que a pandemia deu uma coisa muito forte nas pessoas. Primeiro gerou aquele, sei lá, meio que desespero na nossa equipe, e como é que vai ser e tal, em todo mundo, até a gente já estão vários dias aí sem dormir, imaginando o que ia acontecer, aí depois vai botando a cabeça para funcionar, vai vendo o que dá para fazer. É impressionante como as coisas na pandemia aconteceram numa velocidade que, se não fosse na pandemia, acho que não aconteceria, entendeu? Coisa que aconteceria normal em 15 dias, a gente fez em 1, 2. Essa de todo mundo virar home office, encontrar uma ferramenta que desse para medir, que desse para ver, o pessoal trabalhar em casa com força, não na loja, é impressionante. Teve consultor nosso que vendeu mais na pandemia em casa do que ele vende média na loja. Por falar nisso, Pedro, o time de vendas, eu imagino que o grande desafio para quem trabalha com varejo é conseguir que a sua sensibilidade, a sua compreensão de que é preciso acolher o cliente, que é preciso entendê-lo, que é preciso fazer tudo que a gente sabe que o manual manda, não é? E que necessariamente quem está lá na ponta talvez não consiga traduzir o que você faria. Como é que vocês treinam o pessoal de vocês e como é que você mede esse desempenho deles? Mas a primeira coisa é a gente ver o nível de, assim, se a pessoa é alinhada com os valores da empresa, sabe? Você consegue ver isso muitas vezes nas próprias entrevistas, né? Mas nem sempre dá para pegar na entrevista, aí depois você vê no período de experiência a questão do alinhamento dos valores. Se a pessoa tem os valores que a gente tem, que a gente preza, que são as coisas do respeito para as pessoas, aos clientes internos, externos, a coisa de fazer o certo, de não ter a mentira, de não ter o se colar colou nisso daí, aí você consegue, depois que você identificou que ela tem esses valores, vem aí uma série de que a gente usa muito, treinar até 20 vezes, até a coisa entrar. Funciona 100%? Não, nunca vai funcionar 100%, porque estamos lidando exatamente com pessoas, né? Mas a questão treinamento de produto, de gentileza, de atendimento, de falar a coisa correta, e se eu não sei, peraí, eu vou perguntar ao meu gestor. Cada gestor, você falou bem de comercial, cada gestor acompanha a sua equipe, ver, ser amigo mesmo da equipe, entender o pessoal ali, porque a gente acha que não tem muito aquela coisa de que o pessoal está fora do profissional, a pessoa é uma só, se ela está com problema pessoal, ela não vai ter um rendimento pior no trabalho, não tem dúvida. Se ela está bem consigo mesmo, com a família, ela vai estar bem no trabalho. Então a gente tenta se aproximar disso para gerar esse engajamento, sabe? De saber como é que o colaborador está, como é que ele está se sentindo, como é que está o dia dele. Isso aí é muito importante para a coisa poder acontecer e ter um resultado. Vocês tiveram que demitir muita gente na pandemia? Não, demitimos poucas pessoas. E aí você falou dessa loja do Eusébio, que seria a 8ª, é isso? A 8ª loja, desculpa, a 43ª loja?
43ª loja. Tá, na verdade eu ia falar oitavo, porque eu conferi, são 7 estados, mas você vai abrir no Ceará. Você está falando basicamente norte e nordeste e um pé no Distrito Federal. A ideia de avançar no mapa está no drive de vocês? É um planejamento de médio prazo, pelo menos, ou não? Tá. A gente vê bem, assim, norte é um estado legal, que a gente já botou o pezinho lá, tem uns 3 anos. Centro-oeste é um outro legal, não está ainda no mapa aí para sudeste. Sudeste é um mundão grandão demais, o cara tem que ter as costas bem mais largas para chegar lá, chegando, né? Para não chegar falando fino. Sim. Aliás, por falar nisso, a gente sabe que grandes empresas, ou melhor, uma empresa quando fica maior, quando vai criando mais consistência, mais musculatura, ela está sujeita a ser assediada, a ser comprada, a ser incorporada. E aí o sonho de se tornar grande, ele se não interrompido, mas ele muda, porque você passa a ser um acionista minoritário. Eu estou falando do embate da vida, vir a ser procurado, enfim, fechar o negócio com um player maior e vocês passaram o controle adiante. Esse assédio já houve, e o que é que você pensa dessa possibilidade no futuro? Já houve, a gente sempre está disposto a ouvir, Jocelyn. Então não tem aquela coisa, não existe uma determinação, vamos ou não vamos de jeito nenhum, não queremos. A gente está disposto a ouvir, se tiver um parceiro que entre com uma parte ou até compre tudo, desde que tenha assim valores alinhados com o nosso, estratégia, tudo, a gente sempre está disposto a ouvir, tudo. Pedro, vocês, como você falou, no comecinho vocês montavam as máquinas, né, CPUs, e vendiam. Você ainda continua fabricando, a empresa ainda trabalha marcas, acho que marcas próprias, não é? E vocês trazem muita coisa da China ainda, né? Como é que é a ideia de vocês trabalharem em manufatura versus essa relação com a China? Mas a China hoje é o produtor do mundo, né? Então, com a pandemia, alguns países ficaram aí, algumas pessoas gerou um certo assim ódio à coisa China e tal, da coisa de que escondeu, não escondeu, não quero entrar nesse mérito, não sei, não tenho nenhuma opinião formada assim, mas no nosso segmento a gente precisa da China e a nossa marca própria, Golden Tech, muitas coisas são feitas lá. E o que a gente produz aqui, que por sinal a gente retomou agora, já não foi por causa da pandemia, já estava nos planos, mas foi uma feliz coincidência. Aliás, não vou nem dizer que é coincidência, eu digo muito que é deusidências, as coisas vão acontecendo. Então a gente retomou a produção de notebook, que a gente tinha parado há uns 4 ou 5 anos, porque deixou de valer a pena mesmo, porque as multinacionais estavam assim, com condições que a gente não conseguia competir, então a gente já multimarca, a gente optou em trabalhar só com multinacionais. Mas agora a gente voltou a produzir notebook, voltou a produzir all-in-one, né, que é aquele tudo em um, que é só o monitorzinho, parece um monitor, mas é um computador com tudo, é uma máquina bem que as pessoas gostam muito pelo design, para botar em mesas, em recepções, clínicas. Então a gente voltou a produzir o all-in-one também. E o mini PC, que é um computadorzinho que é praticamente um quadradinho assim de, sei lá, acho que 7 centímetros por 7, você coloca atrás do monitor, também voltamos com ele. Você fabrica no Ceará? Você monta no Ceará, isso? Montamos no Ceará, pertinho da Messejana, perto do nosso CD. Tá, então você traz os componentes da China e monta aqui, você retomou, mas naturalmente, praticamente é uma montagem, né? Uma montadora. Uma montagem. Tá. É uma linha de montagem que vem componentes de China e Estados Unidos. Estados Unidos também tem muita coisa que vem dos Estados Unidos. E lá a gente nunca parou a produção de desktops. Mesmo as pessoas, às vezes eu comento, tu ainda produz desktop? Produz. E não acabou não, mesmo antes da pandemia. O pessoal comentava, não acabou, agora é só notebook, celular, não. E como a demanda, em certa forma, diminuiu do desktop, outros concorrentes foram fechando. Então, a gente conseguiu manter, nesse período, uma linha de produção ali de seus 3, 4 mil desktops mês, não teve queda, e agora na pandemia, com a procura pela digitalização, o nosso segmento
eu não vou dizer que foi beneficiado pela demanda, que aumentou muito, né? Primeiro Legal. com o home office, depois com o homeschool. Maravilha. É uma coisa que o computador voltou a ser um computador com PC, né? Um personal computer, voltou a ser um para cada pessoa, porque antes da pandemia era quase que um para casa, claro, e todo mundo se adaptava com ele, né? Pedro, infelizmente nosso tempo acabou, esse assunto varejo, tecnologia renderia mais um programa, infelizmente o tempo acabou. Parabéns então à iByte pelo primeiro lugar na categoria informática, loja de informática na pesquisa anual Datafolha. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, José. Estou à disposição, sempre que quiser conversar, estamos às ordens. Muito obrigado. Eu conversei com o Pedro Ivo Mendes Frota, que é um dos sócios da iByte, uma marca cearense, como eu disse, é uma das vencedoras da pesquisa anual Datafolha Top of Mind. O programa do Anuário do Ceará 2020-2021 fica por aqui. A gente conversa com você em novos programas, com novos conteúdos que estão também no Anuário do Ceará e que você acessa também pelo nosso site www.anuariodoceara.com.br. Tchau, até o próximo programa.